Paz, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio, cá estamos mais uma vez. Hoje eu trouxe para vocês, aqui no livro de Tiago, capítulo 5, a gente vai estar lendo o versículo 20. Eu vou ler o 19 e o 20. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Eu achei interessante esse versículo aqui e achei que ele tem uma grande mensagem, né, de ânimo para nós que fazemos o trabalho da evangelização. De nos lembrar, né, que quando a gente ajuda uma pessoa a se converter, quando a gente faz o nosso trabalho de evangelização, a gente está fazendo muito além de um convite, né, para essa pessoa estar participando dos cultos e estar indo para a igreja. Na verdade, o que a gente está fazendo ali é dando o pontapé inicial, né, dando o incentivo para aquela pessoa ter uma mudança de vida. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento e esse olhar sobre essa atividade que a gente está fazendo, sobre essa nossa missão. E a gente precisa olhar não superficialmente, mas a gente precisa olhar a fundo as consequências desse trabalho que a gente está realizando, né? Como eu disse, não é só você convidar uma pessoa para ir à igreja, mas a partir dali, se ela absorve os ensinamentos e ela compreende a palavra que é ministrada, ela tem uma mudança de vida por completo, se assim ela quiser e se assim ela tomar atitude. Então, assim, esse versículo, ele vem para nos mostrar, né, sobre isso. Que nem aqui fala assim, ó, se você ajuda um pecador a se arrepender do mau caminho, você salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. E aí, esse finalzinho aqui leva a gente a refletir. Beleza, uma multidão de pecados da pessoa, no meu entender, eu vejo que vai muito além disso. Vou dar um exemplo. Você orienta, você vai ali, evangeliza uma pessoa, dá orientação para ela sobre a palavra de Deus e você ganha essa pessoa para Jesus. Ela se converte e ela tem a salvação. Essa pessoa, ela tem uma família, ela pode ter filhos, ela pode ter ou não um marido, né? Ela pode ter irmãos. E essa pessoa, o amor de Jesus, ele é tão grande, que nem a gente falou sobre isso em outros devocionais, que é um amor que a gente sente a necessidade de falar para o outro. A gente quer falar de Jesus para as pessoas, isso contagia. Então, da mesma forma que nós estamos evangelizando essa pessoa também vai evangelizar outras pessoas. E outras pessoas. E assim, isso não tem fim. Então, assim, quando você olhar para uma vida e você sentir aquele amor por ela e falar, ensinar para ela, falar de Deus para ela, falar da palavra e ensinar para ela sobre aceitar Jesus e se arrepender dos pecados, saiba que você não está fazendo isso só para ela. Você está fazendo isso por muito mais vidas, porque você não tem noção, a gente não tem noção do alcance, né, que aquela vida pode ter. Né? Às vezes é uma pessoa que tem um círculo social grande, aquela pessoa tem muitos amigos, e aquela pessoa ela pode fazer o que nós estamos fazendo. Então, assim, nunca olhe com o olhar de que apenas você está fazendo por uma pessoa, mas por muito mais que isso. E eu vejo que esse versículo explica isso. E é lógico, né, que a gente também tem que lembrar que você ajuda um pecador a se converter, você vai levar ele a abandonar o estilo de vida de pecados que ele cometia, ele vai seguir a vontade de Deus. A gente pode ajudar, mas quem convence é o Espírito Santo. Ele que vai transformar o coração da pessoa, ela toma a atitude da mudança,
Então, assim, nós fazemos a nossa parte, a gente vai lá, ministra a palavra, e quem dá continuidade nisso é o Espírito Santo, e a pessoa também tem que querer, né? Porque Deus deixou o livre-arbítrio, então a pessoa tem essa escolha se ela quer mudar de vida ou não. E assim, a gente também tem que pensar que se a pessoa não se converte e continua vivendo no pecado, ela tem as consequências do pecado. Vou explicar de novo. Quando a pessoa ela está pecando, então ela tem a consequência daqueles pecados, mas se ela para por ali, ela não vai mais pecar, então ela não vai ter mais aquelas consequências. Ela vai ter as consequências daquilo que ela já fez. Então, se a pessoa não se converte, ela continua pecando e ela continua ali sujeita às consequências eternas do pecado, né? Então, seria isso. E assim, como que a gente vê quando a pessoa se converteu verdadeiramente? Pela mudança de comportamento, né? Então, assim, essa foi a palavra de hoje, tá? O versículo de hoje, que eu achei, assim, muito interessante de compartilhar com vocês, para que a gente possa olhar para ele não só com e a gente olhar para ele não, para que a gente possa ler ele e olhar para a nossa missão não só com um olhar superficial, mas muito mais abrangente, entender que o que a gente faz não é só ali na vida daquela pessoa, mas de outras pessoas, né? E esse é o nosso papel, proclamar o evangelho e ser instrumento de Deus na vida das pessoas, né? Então, agora a gente vai estar orando, tá? Pai, obrigada, Senhor, por mais essa quarta-feira. Obrigada, Deus, estamos caminhando cada vez mais perto da nossa missão, que será realizada sábado. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que se posicionou para estar participando, Senhor, deste dia, de mais essa ação que estaremos realizando de evangelização. Peço a Deus que o Senhor nos guie, que Teu Espírito Santo esteja conosco, que nos dê sabedoria, que a gente consiga, Senhor, fazer o melhor para o Senhor. E que muitas vidas, ó Pai, possam ser transformadas, muitas vidas possam receber a Tua palavra e que eles possam crer, Senhor, na Tua palavra. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos dar estratégia e que possamos, ó Deus, realizar, Senhor, um trabalho maravilhoso para o Senhor. Que o Senhor nos guie nessa caminhada e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Peço a Deus que o Senhor venha abençoar a quarta-feira dos meus irmãos, que o Senhor venha sobre eles, ó Pai, e que o Senhor cuide de cada um deles. Dê a eles ânimo, alegria, saúde, paz. Que o Senhor venha abençoar cada um deles. Guarde-os e os proteja, Pai, de todo o mal. Nos conceda, Senhor, uma quarta-feira abençoada pelo Senhor e que o Senhor esteja à frente de tudo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço a Deus, perdoa nossos pecados, as nossas falhas e que o Senhor nos ajude para que a gente possa melhorar cada vez mais. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Eu te agradeço. Temos inúmeros motivos para agradecê-lo. Obrigada por cada vida que está se dedicando ao Senhor para realizar essa missão. Juntos somos mais fortes. Juntos nós conseguiremos, Senhor, alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Desde já te agradeço, porque creio que o Senhor fará o melhor neste sábado. Assim eu creio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês e que Deus abençoe a quarta-feira de vocês, tá bom? Tchau.